Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Nos 15 anos do Visão de Mercado, o Café com Pipoca traz um novo presente para você. Uma entrevista exclusiva. A primeira concedida por Marlene Rufino, esposa do Geraldo Rufino, administradora da JR Diesel, a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Marlene Rufino é mãe, avó, empreendedora, uma gestora com garra, visão e motivação. E vai trazer nessa entrevista os bastidores do sucesso dessa empresa referência no Brasil e no mundo. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você, que está em todo canto do Brasil, a empreender mais e melhor. E para isso eu sempre trago pessoas inspiradoras. E dessa vez, com exclusividade, eu trago uma pessoa que é assim, uma empreendedora maravilhosa, guerreira, e as pessoas pouco ouvem falar dela, mas a gente que está ligado com quem tem realmente DNA de empreendedor na veia, conseguimos captar. Marlene Rufino, muito obrigado, prazer em tê-la você aqui no nosso Café com Pipoca. Prazer é todo meu de estar aqui hoje com vocês, né? E vamos lá, vamos ver se eu encaro essa na minha primeira entrevista, que eu não estou muito acostumada, mas estou aqui, né? Vamos ver, não tenho nada do perfil do Geraldo Rufino, mas vamos tentar. E eu acho que é justamente... É bom, né? Verdade, eu acho que isso que é o mais interessante, né? Bom, muitas pessoas conhecem o Geraldo Rufino, né? Aquele empreendedor que começou como catador de latinhas e se tornou dono da maior empresa de venda de produtos, de peças seminovas, né? De caminhões do Brasil. Reciclagem automotiva, né? Reciclagem automotiva, o termo correto, reciclagem automotiva. E é palestrante, tem os seus livros, né? O Catador de Sonhos, Poder da Positividade, então todo mundo conhece ele. Mas, gente, para quem empreende, normalmente uma pessoa não anda sozinha. E esse é um caso típico. Marlene esteve junto desde o começo da história, desde quando eram jovenzinhos, ainda na época do Play Center. Mas você começou, vamos contar um pouquinho antes. Com 8 anos você já estava trabalhando, né, Marlene? Sim, eu trabalhava desde os 8 anos. Na realidade, não era um trabalho oficial. Eu ajudava as minhas tias e assim a minha mãe não precisava cuidar de mim, né? Então nós somos em 5 irmãos, tem o meu irmão e mais 4 irmãs. Então, cada uma ia para a casa de um tio, porque lá minha mãe teria menos despesa. E aí a gente, em troca disso, ajudava na casa, limpar, cuidar das crianças. E aí, então, eu já aprendi a trabalhar e cuidar da casa muito cedo, né, com isso. E aí, a minha mãe tinha um esquema dentro de casa, quando a gente completava 12 anos, tinha que tirar a carteira profissional e trabalhar mesmo, procurar emprego sozinha, a gente fazia isso tudo sozinha. Tirava a carteira, ela dava uma bolsinha pra gente com todos os documentos, falava, olha, vai até tal lugar, tira a chapa do pulmão, tira a carteira profissional e de lá já vou procurar emprego, né? E ela ensinava a gente a procurar no jornal, a gente procurava, nessa época a gente procurava emprego no jornal, né? Sim. Aí fazia lá as rodinhas. Embora geralmente a gente ia para o centro da cidade, quando a gente tinha mais oportunidade, muita agência de emprego, né? Então, assim, dos 8 aos 12, eu fiquei ajudando dessa forma. Eu ia para casa dos meus tios, ajudava minhas tias, eu conseguia ganhar um dinheirinho, né? Que eles me davam ou roupa, ou dinheiro, então a gente conseguia se manter. Aí, com 12 anos, eu comecei a trabalhar em fábrica. Meu primeiro emprego foi na Tip Top, nessa coisa de roupa de bebê, e eu era assistente da pessoa que esticava o tecido. Com 12 anos eu não fazia muita coisa, né? Então, ela esticava o tecido e a gente só ajeitava, e aí ia fazendo as camadas, né? Mas eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa, eu queria aprender mais, e aí quando não tinha serviço no meu setor, eu ia em outro setor que eu queria aprender, falei como que era e tal, eu fui embora. Porque eu era curiosa, né? Então, quer dizer, hoje eu seria proativa, naquela época eu era curiosa. Exato, esse é o termo exatamente que a gente iria usar, né? Exatamente, hoje eu seria proativa, mas naquela época eu era curiosa e não podia. Você é de São Paulo, mesmo nessa época você estava morando em São Paulo, era isso? Eu sempre morei em São Paulo, eu nasci em São Paulo e sempre morei aqui, eu nunca me mudei para outro lugar, né? Uhum. E aí a minha trajetória foi mais ou menos essa, e depois eu trabalhei numa lavanderia de meias.
Então vinha lá da fábrica de meia, ela vinha no algodão cru e a gente tinha que deixar branco. Então a gente pendurava num arco, jogava dentro de uma caldeira e, e aí depois estava branquinho, punha para secar e levava de volta para a fábrica, né? Saía do algodão cru para ficar branco. Também fiquei pouco tempo. Aí depois eu trabalhei numa copiadora que na época vendia toner e papel sulfite. Você não Sim. comprava em qualquer lugar, né? E eu entregava, né? As pessoas pediam nessa copiadora e eu entregava. E aí eu cheguei no Play Center, né? Que foi com 13 anos. Com 13 anos. 13 para 14 anos. Porque na realidade a minha irmã trabalhava com Geraldo. Mas aí ela teve uns problemas no meio do caminho e ela faltava. E aí, para ela não perder o emprego, eu ligava para o Geraldo. Eu falava, não posso ir no lugar dela, porque ela trabalhava à tarde. Eu trabalhava de manhã e às vezes ela faltava, ele falava, tá bom, vai. Aí eu cobri o lugar dela e aí tinha dia que eu ia, tinha dia que eu não ia. Teve um dia que ele falou, meu, sua irmã falta muito. Você não quer trocar? Já fica aqui no lugar. Deixa trocada e você vem trabalhar comigo. E eu estava trabalhando, né? Tinha saído da copiadora. Aí eu falei, tá bom. Daí eu aceitei a proposta dele, fui trabalhar com ele. E eu era meio que faz tudo lá com ele. Tudo que ele precisava, ele me encaixava. Então, tinha uns... por exemplo, a gente trabalhava em quiosque no shopping, que até é muito antigo, era um negócio que era interessante, para assim, quem é você? Então, chamava muita atenção, porque era em vermelho, grande, e era um teste de personalidade. Olha né? só. E era um computador gigante. Na realidade, ele não era um computador, ele era uma separadora de cartões. Os cartões já vinham prontos. Mas o barulho que fazia parecia que era, né? E aí saíam 6 cartões com frases de acordo. Tudo tinha um estudo, né? A gente fazia lá o cursinho para aprender que pela sua caligrafia, inclinação, tamanhos, era redondo, não era você ia pegando os números, fazendo combinações dentro dessa separadora, e aí saíam os cartões com a sua personalidade. Então, tinha esses quiosques, e aí eram vários shoppings. E aí, toda vez que precisava, ele ficava mudando. Ó, pode precisar para qual lugar, precisa para qual lugar. E eu passei a ser o pivôzinho dele. Ele, onde precisava, ele falou, ó, vamos inaugurar tal shopping. Eu ia. Ah, a menina da tarde faltou, você vai. Então, eu trabalhava o dia inteiro com ele. Fazia mais que... Às vezes, fazia meu turno, que era amanhã, a menina da tarde não vinha, não podia sair. Aí eu ligava para ele falava, cobre para mim. Eu ficava até 10 da noite, depois eu dava um jeito para eu ir embora. E assim nós trabalhamos juntos por quase 3 anos. E aí nós começamos a namorar. E aí automaticamente já não podia, por política da empresa, ficar juntos, né? Um tinha que continuar, um tinha que sair. Aí naquela época ele não podia, né? Principalmente porque ele era gerente e eu era a funcionária dele, então os patrões dele chamaram e falaram, ó, Geraldo, não dá, ou você ou ela tem que sair. Aí ele conversou comigo e tal, e nessa época eu já tinha 17 anos. E aí ele falou, como é que ele ia falar pra minha mãe que ia perder o emprego? Meu emprego era muito bom, porque como eu não tinha horário, eu ganhava super bem. Sim. Né? Eu dava meu salário todo pra minha mãe e ficava só com extra pra mim. E aí ele falou, pô, e agora, né? Como é que eu faço para tirar ela do emprego, que é super rentável? Aí ele falou o seguinte, vamos casar, e aí a sua mãe não vai ter essa despesa, né? Tudo bem, que eu vou tirar uma renda dela, né? Ele falou, não, aí a gente vê quanto que é, mais ou menos, você ganha, eu dou um pouco de dinheiro para sua mãe, e eu já tenho casa e tudo, vamos casar. E a gente resolveu casar, eu tinha 17 para 18 anos. Aliás, acho que tinha acabado de 7 anos, um negócio assim. E a gente foi morar junto. Né? Foi morar junto, aí eu fiquei acho que 2 anos e pouco em casa, né? Eu tive meu primeiro filho, aí eu fiquei cansada de ficar em casa, eu voltei a trabalhar, porque eu não aguentava ficar parada, mas não deu muito certo trabalhar fora, porque... Oi, você tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá parada até. Aí eu não aguentei ficar muito tempo parada, eu fui trabalhar numa loja e não deu certo. E foi quando ele estava na transição, aí eu fiquei grávida do Guilherme, né? O primeiro era o Arthur, eu fiquei grávida do Gui. E aí ele falou, não dá para você ficar trabalhando e tal. Aí saí do emprego, tive o Guilherme, mas só que quando eu tive o Guilherme ele estava abrindo a JR. Entendi.
Não, estão olhando aqui. Aí não deu. Aí eu tive o Guilherme, ele era muito pequenininho, e eu resolvi então ficar mais um tempo em casa. E eu ajudava ele na Aí, JR. mais ou menos nessa época que começa, né? A JR começa de um acidente, né? De um acidente de caminhão. A JR começa em 85. 85. Estão fazendo 35 anos aqui, então é isso, né? Porque nessa época, o que ele fazia? Ele fazia frete. Frete. Ele fazia frete. Então, eu ficava recebendo os fretes. Porque assim, eles faziam o frete, aí vinha um boleto, e eu tinha que ir até a empresa para receber esse frete. Né? Então, às vezes ia eu, às vezes ia minha cunhada, porque minha cunhada também me ajudava nisso, e aí então a gente fazia essa administração dos caminhões. Foi quando deu problema, né? Nesse meio tempo, que aí bateram os caminhões, ele conta lá de uma forma muito simples, mas não, a impressão que dá é que todos os caminhões bateram um no outro. Não foi. Por coincidência, nos 30 dias, os nossos 4 caminhões se acidentaram. Caramba, né? Então, aí, pô, vai fazer o quê? Porque um deu problema basculando lá a caçamba, o outro deu problema porque bateu, e aí nos 30 dias a nossa empresa acabou. Sim. De caminhões, né? E foi aí que meu cunhado falou, olha, vamos fazer o seguinte, como teve um caminhão que até cortou o chassi de tão feio que foi o acidente. Ele falou, deixa lá na minha oficina que a gente, eu começo a vender as peças, né? Ele falou, tá bom, então vamos lá. Aí veio o primeiro, aí veio o segundo, veio o terceiro, e aí nós acabamos com a frota toda. E começamos a vender peça, e começou a vender rápido. E eu já falei, deve ser um negócio bom, né? Isso foi em 85. E aí eles começaram a vender peça, e compra um caminhãozinho, aí compra uma roda, reforma, isso tudo dentro da oficina do meu cunhado. Quando ele percebeu que seria uma coisa legal, ele pegou, abriu, alugou um terreno bem pequenininho, de 250 metros, e aí eles começaram a reformar a roda e mexer nos caminhões que eram nossos. E de repente o Geraldo falou, não, eu acho que realmente dá. E como ele tinha muito contato dentro do Play Center, um amigo dele falou, olha, tem uma frota de caminhão lá na PQP, onde era longe pra caramba, acho que era no Belém, e toca eles irem para lá, comprar os caminhões, foi uma furada e tanto, porque tinha que trazer os caminhões rodando, e os caminhões vieram quebrando, sei que demorou tipo assim, muito tempo para chegar, e foi, né, aí toca administrar tudo aqui e tal. Mas até aí eu ficava meio à distância, eu administrava mais em casa, eu não vinha porque era bem pequenininha a JR, né? Sim. Aí eles foram crescendo, eu fui me envolvendo da forma que dava, né? Aí em 86, que foi quando realmente o Guilherme nasceu, o Geraldo resolveu sair do Play Center e tocar a JR. Né? Focar, ele acreditava, tocar, porque ele ficava entre idas e vindas, né? Sim. Ele tinha que ir no Play Center, dar resultado lá, porque ele era de vendas, e tinha que estar no JR, porque os irmãos acabaram se separando e ele ficou sozinho com 6 funcionários e ele não queria deixar aquelas pessoas na mão, né? Aí ele começou aí eu comecei a ajudar ele à distância, porque era bem pequenininho, não tinha muita coisa. E aí ele conversou comigo, ele falou, olha, para a gente tocar a JR, nós vamos ter que vender tudo. A gente vende a nossa casa, vende o nosso carro, vende o nosso telefone, que na época valia muita coisa, né? E vamos investir, a gente vai morar de aluguel. Eu falei, beleza, bora lá, né? A gente sempre fez muita coisa junto, sempre, né? Eu nunca tive muito medo, nem ele, né? Eu sempre fui mais segura com o dinheiro, mas quando eu via que a coisa ia bem, a gente já escava de boa. E aí começa, assim, o ciclo JR só o Geraldo. Né? Que foi mais ou menos em 86. E de lá para cá, eu sempre no administrativo financeiro com ele, né? Mas aí teve uma época de indas e vindas, eu vinha, ajudava, ficava em casa, não tinha necessidade de ficar aqui o dia todo, também tinha as crianças pequenas. Só que quando chegou em 93, aí nasceu minha filha. Né? E aí ela tinha alguns probleminhas de saúde, eu não pude mais ficar tanto tempo, porque ela precisava de cuidados 24 horas. Né? Ela nasceu prematura,
Agora fica todo mundo passando aqui, você vai dando sorte. Ela nasceu prematura, né? Eu acho que o Geraldo contou a história dela com você, Sim. né? Que ela, nossa filha do coração. E aí ela precisava de cuidado, ela precisava de cuidado 24 horas, o tempo que eu tinha que acordar ela mamava de hora em hora, era muito pequenininha, não tinha peso, eu praticamente montei uma UTI dentro de casa, né? E aí eu comecei a ficar mais com ela. Então, nessa época eu me afastei por quase 2 anos. Foi até eu conseguir realmente equilibrar a saúde dela, né? E aí, quando ela tá melhorando, é quando eu venho para cá oficialmente, tá? Que foi mais ou menos 94. Foi mais ou menos esse período. Quanto tempo levou, né, para que aquele pequeno empreendimento de 250 metros, né, daquele primeiro salão, começasse a crescer a ponto de vocês falarem, nossa, acho que agora a coisa vai? Olha, em 85 eles começaram. Aí, em 86, eles se separaram. E, em 90, nós viemos para cá, onde nós estamos hoje, que já tinha 4 mil metros quadrados. Entendi. Né? Então, daquele de 250 metros, nós fomos para um de 800 metros. Aí, desse de 800 metros, nós alugamos um outro que tinha 1.000. Só que aí desmancha a sociedade. Aí divide. O Geraldo fica com esse de 800 e o irmão vai para esse de 1.000. Entendi. E o outro irmão vai embora fazer outra coisa. Aí nós continuamos lá, porque o nosso era na beira da marginal. Então, era melhor ficar com o menor, mas que tinha um movimento muito maior. E de lá nós viemos para cá. Nesse de 800, nós viemos para cá com 4 mil metros. Isso foi em maio de 90. Hoje, a gente tem 12 mil metros quadrados aqui. Belo crescimento. A maior empresa de desmontagem de caminhão da América Latina. Da América Latina, né? Que, aliás, até chama a atenção de investidores, né, de empresas de fora também, né? Eu não estou ouvindo o que você falou. Isso. Você falou, mas não... Ok, é uma empresa que hoje também, né, além de ser referência na América Latina, também chama a atenção de empresas até de fora, né? Sim. Sim, nós temos até uma empresa gigante aí nos Estados Unidos, né? Quer dizer, eles são fortes nos Estados Unidos, mas eles têm desmanche no Brasil, no mundo inteiro. Esclarecendo, reciclagem automotiva, para quem não conhece, é o famoso desmanche. Só que o nosso é o tal do desmanche legal. O desmanche legal, porque está tudo... Desmanche legal, que a gente faz tudo controladinho pelo Detran. Nós somos controlados, nós somos fiscalizados pelo Detran, pela CETESB, pelo meio ambiente, pela prefeitura e pela polícia. Então, se eles se uniram... Mas eu acho que isso é um ponto muito... para poder fazer uma coisa que estivesse dentro da lei. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, né, Marlene, frisar, porque a maioria, existem muitos desmanches ilegais, só que eles não crescem. E aí vocês fazendo a coisa certa, permitiu que hoje vocês se tornassem referência da América Latina. Então, acho que é uma questão de opção, né? Hoje as pessoas estão até enxergando isso, as pessoas que já têm o comércio, que não que elas... tem muita gente boa no mercado, mas continuava trabalhando na ilegalidade. Não que eles mexessem com roubado, tem uns que sim, outros que não, mas agora eles estão vendo que vale a pena eles fazerem, até porque para você vender, se você não tiver o selo do Detran, são acho que 140 itens que são controlados, que é a parte de motor, câmbio, diferencial, a parte mais pesada, tudo isso é identificado. Se não tiver o selo do Detran, as pessoas não devem comprar, tá? Porque isso não é legal, né? E quando você for passar na vistoria do seu carro, se não tiver o selo, você não consegue. Então, tem que ser baixado, Detran, bonitinho, o veículo tem que ter saída de circulação, tá? Então, inclusive, nós ajudamos a desenhar esse modelo. Foi mais ou menos baseado na JR, que saiu a lei, porque desde que a gente começou a história da JR, é feito tudo bonitinho, envelope de carro por carro, eu tenho um arquivo gigantesco, eu guardo por 20 anos, tudo isso é muito organizado. Então, qualquer problema que você tiver, quando você comprar na JR, você tem a segurança de que eu tenho toda a documentação de onde eu comprei, número de plaqueta, número de chassi, se tiver alguma plaqueta que tiver... Hoje não precisa mais, tudo isso vai para o Detran. Mas de 2014 para trás, eu tenho tudo arquivado. Se você tiver um problema, está aqui.
entendeu? Mas o interessante disso tudo, né, porque quando a gente fala da empresa, existe o lado, que é o lado da coragem, de você investir, de você se capacitar e tudo mais, mas você que não teve formação, né, acadêmica, você se tornou uma gestora, uma administradora, você que praticamente implantou o sistema fabuloso aí de logística e a gestão de pessoas e tudo mais, é uma coisa que realmente é incrível. Conta um pouquinho, vamos falar por partes, né? Conta um pouquinho como que foi a questão da gestão de pessoas, porque eu acho que pessoas vocês prezam muito, né? E isso é o diferencial da JR, né? Mas como foi gerir pessoas quando você não conhecia direito sobre isso? Na realidade, assim, quando eu cheguei aqui na JR, tinha muita gente, porque exatamente por não ter um sistema organizado, tipo, processos de como nós vamos fazer isso, né? Eu não tinha uma equipe que desmontava, uma equipe que lavava, uma equipe que... Todo mundo fazia tudo, né? É tipo aquela coisa assim, sabe quando você tem uma festa e todo mundo ajuda? Era mais ou menos isso, né? E aí, quando eu vim para cá, eu falei para o Geraldo, olha, eu sempre gostei das coisas muito organizadas, né? Cada um tem que ter sua função. Isso até em casa eu fazia, minha casa sempre foi muito grande, e eu tinha lá 2, 3 funcionários. Hoje não mais, porque eu já estou sozinha, as crianças já foram embora, eu já não preciso. Mas eu tinha muita gente. Então, você tem que saber dividir aqui, ó, você faz isso, esse setor é seu, você lava, você passa, você cozinha, não sei, né? Você vai fazendo os processos. E, ó, se você fizer assim, então, quando eu vim para cá, eu falei, vou tentar organizar como eu organizo a minha casa. Se você é uma pessoa organizada dentro de casa, na empresa vai dar certo. E aí eu comecei, falei, bom, Geraldo, aí ele brigou comigo pra caramba, porque ele falava que eu era muito chata, que nada estava certo. Eu falei, não é que nada está certo, aqui. Vocês estão fora do lugar, é diferente. E aí foi muito difícil, porque era mudança de cultura, né? Porque o Geraldo sempre foi do vamos que vamos, tipo, ele sempre cresceu. Vamos fazer, o que precisa? Precisa fazer isso? Então faz, isso, faz. E aí foi inchando o quadro. Aí eu organizei tudo isso, né? Tinha muita gente, muito lugar que não fazia nada, que enrolava. E aí ele falava, você não sabe o que você está falando, por que você não vai lá? Eu falei, eu vou. Aí ele me desafiou para algumas coisas, e eu falei para ele, a sua desmontagem está desorganizada. Ele, mas não tem organização para desmontar? Eu falei, tem. Se você pegar e desmontar por parte, certinho, bonitinho, tudo, antes de você vender, vai ficar muito mais fácil para o seu cliente. E antigamente, muito antigamente, os caminhões ficavam no pátio e as pessoas iam sacando peça. E aí eu falei, gente, não faz sentido o cliente ficar esperando 4 horas para tirar um motor, porque até o guincho vir, levantar aquele motor, soltar, levava 4 horas ou mais. E aí eu falei, gente, por que a gente não desmonta tudo isso e põe em cavalete, sei lá, vocês inventam uns negócios, a gente faz. E aí foi uma resistência muito grande, principalmente dos vendedores. Eles falavam que não, o cliente gostava de ver aquilo no caminhão. E eu falei, eu não concordo. Não concordo porque eu, como consumidora, não queria comprar um negócio que eu tenho que esperar tirar. Já pensou, se a gente fosse comprar um bife, tivesse o boi ali, o coitadinho do boi, e falar, agora eu quero a picanha, tirar ele. Não, já tá tudo exatamente. Eu quero aquela parte ali do boi, eu vou esperar ele tirar a pele, desossar, não dá. Aí o Geraldo falou assim, então por que você não desce lá e faz? Eu falei, fechado. Aí você foi lá desmontar o caminhão. Cerquei, fui desmontar o caminhão. Comprei uma botina, e aí botei uma calçadinha e desci. Aí cheguei lá, demarquei um lugar, eu falei, nesse lugar vocês não podem mexer enquanto eu estiver desmontando. Aí eles foram, reclamaram de mim, seu Geraldo, como é que nós vamos fazer para vender, não sei o quê. Ele falou, deixa ela testar. E aí eu comecei a desmontar os caminhões inteiros e colocar nos lugares as coisas, né? Aí sobrava sempre o chassi, né? O chassi do caminhão é gigantesco. E aquilo ficava no meio do pátio pilhado. Quando você precisava do chassi que estava aqui embaixo, tira tudo, pega aquele. Falei, gente, por que você não bota tipo uma gavetinha? Aí, e eu ia dando as ideias e o Geraldo ia fazendo. Ele falou, a gente pode pegar os próprios chassi e fazer umas gavetinhas de ferro. Ele colocou o chassi tudo enfileirado. E aí eu fui organizando. E aí ele foi dando ideias junto comigo. Ele falou, a gente podia fazer umas torres, colocar um diferencial. Eu fazia do próprio chassi, ele fazia um V e aí ia colocando. E aí ele foi inovando, né? Aquilo foi tendo ideia.
Aí veio uma parte que, assim, que eu sabia que todo mundo ia me matar. Mas eu fiz. Mas essa eu fiz escondido dele. Só quando estava pronto que eu falei, olha, eu preciso daqui de mais ou menos 2.500 metros que eu preciso fazer um negócio ali. Tá louca? Como é que você vai pegar meu pátio? Não sei o que. Vai ficar bom. Eu queria colocar as peças pequenas em prateleiras. E elas não ficavam em prateleiras. Elas ficavam tipo num baú que a gente tinha de caminhão, e ficavam as peças pequenininhas, iam para lá para ser controlado. O resto era a céu aberto. Aí ele falou, o que você está aprontando? Eu falei, não, já está pronto, o projeto está pronto, eu já paguei, e é só instalar. Eu mandei fazer 2.500 metros de prateleira. E ele falou, você é louca, por que você quer tanta coisa? Aí eu falei, meu, tudo que está jogado aí, se organizar aqui dentro, vai ficar legal. E aí, então, a JR passou a ter prateleiras. Né? Olha que legal. E aí, aí ele adorou, não parou mais. Porque assim, quando ele via que estava organizado, ele dava continuidade. Até hoje, é tudo em prateleira, até os motores, os câmbios, diferenciados, são coisas mais pesadas, estão em prateleiras. Então, e tudo organizadinho, né? Com código, tudo é fácil buscar. Eu falava que eu ia... Sim, hoje a gente tem, hoje é tudo por código de barra, tudo é identificado pelo Detran, então eu tenho o selo do Detran, e aí com o número da etiqueta eu identifico o caminhão inteiro, né? Então a JR foi evoluindo, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui não tinha computador, 94 já era para ter, né? Sim, 94, 95. Já era para ter computador, mas não tinha, não funcionava nada. Aí eu escondi dele, comprava o computador e ia ligando, até que eu consegui fazer uma rede. Hoje a gente tem um sistema gigantesco, né? Nós temos aí 50, 60 máquinas, sei lá quantas máquinas tem, quase todos os funcionários têm um sistema robusto que me dá todo esse suporte, que eu consigo interligar com tudo. Mas tudo isso foi... Ele só queria comprar caminhão, ele não queria fazer mais nada. Compra caminhão, compra caminhão, caminhão de caminhão. E aí a gente foi organizando, eu consegui organizar os departamentos, fazendo com que eu comecei a analisar quem estava realmente com a gente, quem estava enrolando, teve algumas demissões, que é natural quando você vem para organizar. Fazer uma estruturação. E, fizemos uma reestruturação. E aí, pra você ter ideia, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos mais ou menos, acho que já tinha aí uns 8.000 metros, tinha 240 pessoas. Hoje eu faço a mesma coisa com 70. Entendeu? 70, 80 e... No máximo, assim, no topo, com muito serviço, eu preciso de 83. Entendeu? Entendi. Então a gente foi diminuindo com o tempo, foi automatizando muita coisa, né? Sim. Hoje eu tenho leitor de corte de barra. Antes, eu falo, as minhas meninas do caixa reclamam, né? Porque é muita coisa. Eu falei, gente, eu tinha 2 caixas que faziam 150 vendas, elas faziam um boleto na máquina de escrever, nota fiscal na mão, as boletas que vinham, elas tinham que conferir, para fechar o caixa, era tudo na mão. Hoje vocês apertam o botão, faz tudo. Vocês estão reclamando o quê? Né? E aí a menina falou, não vou reclamar mais, pelo menos, realmente... Hoje está muito fácil. E hoje a JR consegue desmontar um caminhão em quanto tempo? Ela desmonta um caminhão a cada 2 horas e meia. A gente hoje não faz porque não é necessário, né? Mas se eu tiver, por exemplo, 4 caminhões no dia, eu consigo desmontar os 4. Aí eu consigo desmontar na média de 4 carros por dia, tá? Que dá mais ou menos aí... Pelo tempo de trabalho, na realidade, seriam 3, né? Dá mais ou menos 2 horas e meia para desmontar um caminhão. Aí, tirando a hora de almoço, tal, 3 caminhões a gente desmonta de boa. Todas as nossas peças todas as nossas ferramentas são pneumáticas, então é muito rápido. Né? Poxa, que bacana, né? Já virou que nem uma Fórmula 1 lá, a equipe já treinada. Quase isso. Não é? A gente tira os pneus rapidinho. Nós até fizemos um trabalho esses dias para uma seguradora, que ela precisou desmontar 220 carros, que são caminhões, porque foi uma indústria de caminhões que alagou, e essa seguradora pegou esses caminhões e eles tinham que sucatear. E só era permitido tirar as rodas e pneus. Nós fizemos esse trabalho para eles, pela nossa equipe. A gente fazia um caminhão a cada 10 minutos, tirava todas as rodas e pneus. Em 10 minutos eles tiravam tudo. Tinha acho que 12 jogos cada pneu.
Então é muito rápido, é tipo Fórmula 1. Marlene, e as pessoas, né, quando vem a história, né, de uma empresa, tem sim os momentos, né, de crescimento, aquela parte bacana, mas vocês passaram por um momento muito difícil, né, onde acumulou-se uma dívida de mais de 16 milhões de reais, né, e um momento, talvez o momento mais crítico de todas as crises que passaram e vocês superaram. E nesse momento, você e o Rufino estavam muito juntos, você foi aquela pessoa para cuidar de aguentar o rojão na gestão, na negociação. Conta como foi esse processo para pagar, como que você sai de 16 milhões, né, para voltar a crescer como vocês cresceram. Na realidade, é um grande desafio, e aí eu até fiz um combinado com o Rufino, porque se todo mundo fica dentro do problema, aí você não consegue pensar, né? Então eu combinei com ele, falei, faz o seguinte, você desce e vende. Vai lá, vende, faz negócio e deixa que os problemas eu resolvo. Você não vai atender um telefonema, ninguém te incomodando, eu não deixava os telefonistas passarem para ele. Então ele só realmente negociava com a cabeça livre, né? Porque se ficar todo mundo ali sentado em cima daquele monte de dívida para pagar, aí você começa a pensar na dívida e não em como fazer para pagar. Então eu falei para ele, você me dá dinheiro e eu pago. E aí eu acabei desenvolvendo um método próprio, por quê? Nós somos comércio. Todos os dias você tem um pouquinho de dinheiro. Então eu tinha tipo caixinha, né? Ó, essa caixinha é do caminhão, tá? Então isso aqui a gente não pode mexer. Então vamos falar em porcentagem. Pelo menos 50% do faturamento a gente tinha que comprar caminhão. Até porque, assim, a gente chegou a desmontar 80 caminhões no mês. Chega uma hora que você desmonta 2, porque seu dinheiro acabou e você não tem como comprar. Mas a gente ainda tinha um pouquinho de crédito em alguns lugares que deixava a gente comprar, pagava um pouquinho, tipo 3, 4 dias, né? Teve um leilão até que muito amigo nosso, a gente já compra deles há muitos anos, eles deixavam a gente pagar tipo, 10 dias, e aí nós começamos, compra 2, compra 3, compra 4, compra 5, e aí vai. Por quê? Porque eu estou, né, trazendo isso de volta. Com aquele 50% que sobrava, eu tinha que pagar água, luz, funcionário, né, e a empresa por rodar, o que precisava de insumos para ela funcionar, e o que sobrava da sobra, que não era grande coisa, que era tipo, vamos encarar. Eu demorei, assim, acho que no começo que a gente abriu o concordado, eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem fazer nada. Só resolvendo ali, administrando, conversando com todo mundo, fazendo papelada, fazendo contratos, e aí teve a concordata que é meio complexo para você fazer, então eu tomei conta de toda a parte jurídica. E aí eu levei uns 6 meses para ir fazendo um caixinha e reservando um pouquinho. Aí uma hora dá, outra hora você vai pegar o reserva. Não é uma forma que, tipo, toda hora dá certo. Não, você tem que saber a hora que você libera, a hora que você recua. Então, eu ia fazendo isso. Ele falava assim, tem uma oportunidade muito boa aí para comprar um caminhão com preço baixo. Como é que está a reserva? Da reserva que era para pagar o pessoal. Tá assim. Aí eu te devolvo em tanto dia. Aí eu emprestava, ele me devolvia e voltava para a reserva. E aí, eu acho que em 6 meses, eu voltei a pagar. Aí, o que eu fiz? Então, eu vou reservar, sei lá, um exemplo, 10% do que eu faturo. Então, eu faturo, sei lá, 100 mil. 10 mil eu vou reservar para pagar. Aí eu comecei a negociar do menor para o maior. Então eu pegava os pequenininhos, e aí eu liguei para o banco e falei, olha, eu estou numa negociação assim, a gente já está um pouco melhor, eu vou precisar de muito cheque. Aí eu voltava, o banco falou, olha, quando você precisar a gente manda. E ele mandou, ele foi me mandando talões e talões, talões de cheque, e eu comecei, tipo assim, eu devo, um exemplo, 600 reais para você. E para o outro eu devo 6 mil. Eu posso te pagar 30 reais por semana, você quer? Aí você falava, não. Eu vou jogar você no fim da fila, pegava o outro. Aí, então, mas esse de 6 mil está aqui na caixinha. Eu quero todo mundo até 1.000 reais. E aí eu pagava rápido, esse tudo parceladinho por semana, um pouquinho. Terminava, eu ia de 1.000 a 2.000. Aí, e assim eu ia,
e sempre muito pulverizado para que todos os dias eu conseguisse pagar um pouco. Entendi. Entendeu? Então, foi nesse método que eu paguei 16 milhões. Tá? A minha maior dívida era com um banco, um dos bancos grandes, e aí o Geraldo, que foi negociar, eu falei, olha, eu posso pagar em 60 meses. Aí ele me volta e ele falou assim, olha, eu consegui 59 mais um, que era a entrada, vai ser 59 mesmo. Beleza. E aí a gente conseguiu pagar todo mundo. Nós levamos 5 anos para fazer isso. Eu fiquei 5 anos caindo cheque na conta, todo dia, nunca voltou um cheque, foi bem legal, a gente conseguiu. Por quê? Porque eu planejei. E aí, quando eu via que, agora nós vamos mudar de fase, então vai chegar uma hora que eu vou pegar um cara que eu devo, sei lá, 30 mil. Como é que eu vou fazer esse cara? Então, cara, você vai receber diluído. Às vezes eu falo para ele, eu vou te pagar 300 reais por dia. Ele, tá louca? É muito pouco. É o que eu posso. Você quer? Não quer? Eu jogava pro final. Eu não queria nem saber. Eu falava, cara, todo mundo tá recebendo, ninguém tá sendo lesado e tá dando certo. Você não quer entrar na fila? E eu, às vezes, eu voltava, cara, você não quer entrar na fila? Tá dando certo, já que queria tanto, não sei o quê. E tinha gente que não queria, ficava bravo, mas depois vai ficar bravo, com razão. A gente estava devendo, a gente, né, tinha gente que achava que era sacanagem, mas hoje em dia não é sacanagem, aconteceu, né, até explicando por que a gente ficou devendo 16 milhões, a gente fez um investimento muito grande numa concessionária, e em 2 anos a fábrica foi embora do Brasil. Largou a gente aqui, quebraram 16 concessionários. Quem estiver me ouvindo e for um dos meus parceiros, vão saber o que a gente passou, todo mundo teve. Fechou, não tinha, né? Você imagina, nós temos um investimento muito grande que a gente levaria aí uns 3, 4 anos para começar a ganhar dinheiro. No segundo ano eles foram embora, aí, e a JR em si, ela estava super bem. Naquele momento ela estava bem, aí... mas para não prejudicar o crédito da JR, que foi ela que abriu a concessionária, ela absorveu todo o débito, abriu uma concordata e pagou o débito da outra empresa, entendeu? Porque ela era fiadora. Então, porque a JR em si não tinha problema, mas quando trouxe o problema, ela passou tempo. Então, mas eu acho que isso foi importante, por um lado, né, para sedimentar até, por isso que fala, né, tem dificuldade, é duro o momento que você está sofrendo ali, mas eu acho que aquilo sedimentou aquilo que seria a estrutura que depois vocês criaram e o aprendizado que vem para todo mundo envolvido, né, Marlene? Sim, com certeza. Com certeza, porque assim, o Brasil, né, a gente já vive nele, a gente já está acostumado com crises, né? Então, nas crises, você precisa realmente estar preparado, porque, assim, uma coisa em cima da outra, você não tem tempo ainda de ter um puta caixa. E aí vem uma crisezinha pronta, aí você dá uma parada, aí volta. Então, assim, aprender a administrar dinheiro, a gente não aprende com dinheiro, a gente aprende sem. Né? Porque quando você tem muito dinheiro, você só vai e paga, entendeu? Sim. Aí você paga boa de conta, não do administrador. Porque aí você fala, paga lá, você tem tanto dinheiro, é claro que se você não administrar, ele vai embora. Mas você não precisa ficar administrando formiguinha, né? Exato. Porque é aquilo lá, é de pouquinho em pouquinho que você consegue chegar. Aliás, tem uma frase que você citou de um consultor que havia falado para você, que a falta de lucro não quebra uma empresa, mas sem fluxo de caixa, sem gestão de fluxo de caixa, isso sim pode levar uma empresa, ou leva uma empresa à falência, né? Exatamente. Se você não tiver o seu fluxo de caixa bem desenhado, você vai quebrar, tá? Porque você está vendo lucro, precisa ver de que forma que você está enxergando o lucro. É para quanto você compra e por quanto você está vendendo? Está errado. Esses dias, conversando com a minha filha, eu mostrei isso para ela. Eu falei, olha, eu comprei por 50 e vendi por 100. Quanto que eu tenho de lucro? Ela, 50. Eu falei, não. Você já viu quanto que você tem de despesa? Você pagou 50. Só que você tem água, luz, telefone, funcionário, imposto, e tudo mais. Aí você vai ver quando... Ela, mas quanto que sobra disso? Eu falei, às vezes nada. Às vezes falta. Né? Então, às vezes, você acha, JR vende muito. Vende. Mas também tem coisas para fazer com que ela funcione, né? Então, se você não tiver isso muito bem planejado na sua pequena empresa, na sua grande empresa, com certeza você vai ter problemas, né? Aliás, isso foi uma das perguntas
Isso foi uma das perguntas, né, que eu havia feito na nossa pré-conversa, né, Marlene? Justamente sobre o quão diferente é você fazer a gestão de uma pequena empresa e de uma empresa de grande porte. E você falou que mais ou menos é igual, só que o que é realmente igual, tanto para o pequeno quanto para o grande? Eu acho que se você começar... Só um pouquinho. O povo tá aqui na minha cola. Deixa eu pegar minha água aqui. Ai, você vai ter que cortar aqui, porque eu esqueci ela do outro lado. Tava tudo preparado ali. Tá joia. Ainda bem que é gravado, né? Sem problema. Mas se fosse ao vivo também, é muito natural isso. É super legal. Né? Não dá para fazer então, né? Gente como a gente. Então, seja a sua empresa pequena, ou seja lá, se você estiver começando agora... Tudo bem, tem gente que não tem como, eu inventei lá um negócio e eu quero fazer. Isso existe muito no Brasil, aquela coisa do vou tentar. Mas se você puder fazer um planejamento de como é que vai ser isso, quanto que eu posso gastar, se eu tenho que alugar, se eu posso começar no fundo do quintal, não sei. Quanto menos despesa você tiver, mais resultado você vai ter no negócio que você acredita, né? Seja ele qual for. Se você estiver comercializando alguma coisa, comercializar é aquela coisa do dia a dia. Vai administrando, vai, né? Eu ouvi uma história muito legal uma vez num programa que a gente estava assistindo, e a mulher estava contando a história dela da tapioca. Ela começou fazendo tapioca, mas ela tomou uma decisão no dia muito difícil. Ela tinha R$5 e ela precisava comprar coisas para fazer tapioca. Ou se ela... Não, desculpa, ela tinha R$10 para comprar, para fazer... Ou ela comprava comida para os filhos dela, ou ela comprava ingredientes para fazer tapioca, para vender, para comprar comida. Só que ela precisava, acho que, se eu não me engano, de R$18 para ela fazer X tapioca, para ela conseguir fazer e sobrar, para ela comprar comida. Uhum. Aí ela foi e comprou, e aí ela pegou emprestado do vizinho esses R$18, aí ela comprou tudo, e aí com esses R$18, ela conseguiu fazer 30 tapiocas que ela vendeu por R$1. É mais ou menos isso. Assim. Sim. Eu sei que ela vendeu por R$1 cada uma, e aí então ela conseguiu fazer R$30. Ela pagou os 8. Uhum. 5 ela gastou para comprar comida, e aí ela reinvestiu e fez mais tapioca, e fez mais tapioca, e fez mais tapioca. Não faz muito tempo que eu ouvi essa história, e hoje ela tem uma indústria, e ela continua da mesma jeito. Ela faz as tapiocas, a família inteira vende na rua, e aí ela foi contando que ela comprou uma casa, que ela comprou um carro, que ela pegou o marido, que ela fez não sei o quê. Ela construiu o impériozinho dela dessa forma. Por menos que ela tivesse, ela planejou. Entendi. Então, você pode planejar com R$10, ou você planejar com R$100.000. Depende do tamanho do negócio que vai fazer, desde que você consiga fazer essa conta. Entendeu? Você precisa fazer a conta do mínimo, porque a conta tem que fechar. Sim. Você não pode ficar, tipo assim, não, eu vou pegar R$8 emprestado, porque eu sei que eu vou vender, é fácil vender tapioca, né, na concepção dela, vender tantas tapiocas, e eu te pago à tarde, ela pagou o cara à tarde, tipo, ela ficou devendo horas, né? Por quê? Porque ela se planejou. Né? Então, eu acredito, Marlene, como tanto tempo na frente de uma administração de empresa, de administração de pessoas, eu acho que tudo tem planejamento. Tá? E você pode... tem coisa que você tem que pensar rápido? Tem, né? Mas sempre com a segurança. Maravilha. A gente já está chegando no nosso final da nossa entrevista, agradecendo também a CW15 Coworking, né, que é uma das nossas patrocinadoras, gerida também por uma mulher empreendedora, Mônica, e é graças também a esses parceiros que permite que a gente traga pessoas inspiradoras. Marlene, olha, eu acredito que, eu espero, né, para o bem de milhares ou milhões de empreendedoras, mulheres que precisam de inspirações, como você, né, como uma gestora empreendedora, eu espero mesmo que você seja o primeiro, né, essa seja apenas a primeira de muitas outras entrevistas, né, que você possa conceder, porque isso ajuda muitas pessoas, né, e você não sabe o quanto isso vai tocar. Eu acho fantástico, principalmente porque você consegue trazer a garra da empreendedora, da mulher, né, que está junto, mas também com a visão de gestão,
Porque às vezes a gente acha que o empreendedorismo vai com força, vai com paixão. Peraí, sem gestão a coisa não anda, né? E quais seriam as palavras finais que você daria para todo mundo que está te acompanhando, Marlene? Na realidade, eu quero até fazer um comentário que é uma coisa que perguntam muito na rede social do Geraldo Rufino. É assim, Marlene, como é que faz para trabalhar em família? Porque aqui a gente trabalha em família. Tenho o Geraldo, tenho os meus 2 filhos, né? A Gabriela não trabalha aqui porque ela mora fora, mas todo mundo junto e misturado, a gente toma café junto, almoça junto, tudo junto. E eu sempre falo o seguinte, tem que ter um líder. Você define quem é o líder, né? E aí, a palavra, não deu, não estão entrando não estamos entrando em acordo naquela situação. Então, o líder decide, porque precisa ter. Tá? Uma empresa familiar, uma empresa que você trabalha ou com o seu marido, ou com o seu cunhado, precisa ter uma pessoa que toma a decisão. Não é que só ele toma a decisão, não. É quando você vê que deu ruim, né? Aquela coisa, deu ruim. Então, peraí, alguém tem que levantar e falar, acabou, vai ser desta forma. E é assim que funciona aqui na JR, tá? Mas como que é em casa? Em casa, trabalho. Nós conseguimos já tanto tempo junto, né? Estamos há 40 anos trabalhando junto. Já organizamos. E aí, mas ele ficou chateado na empresa, como que é em casa? Não, em casa a gente tem que esquecer. Aí chega lá, dá beijinho e vida que segue. Consegue separar? É treino. Tá? Você vai com aquilo, né? Você vai, conversa com você mesmo, depois volta e fica tudo bem. Mas isso é muito importante, é você definir quem é o líder. Às vezes, eu tenho que me posicionar como líder, porque o Geraldo sai. E aí eu fico com os filhos. Então, eu passo a ser o líder da coisa. Meus filhos nunca são líderes? São. Naquela situação, a gente vê quem é que vai, porque cada um tem uma área aqui, tá? Uhum. Eu faço administrativo financeiro, o Geraldo está mais na área comercial, o Guilherme também bastante na área comercial e o Arthur na estratégia. Uhum. Imagina, de vez em quando, a gente pega para discutir alguma coisa. O negócio pega. Aí, quem decide, se tiver os 4, o Geraldo decide. Então, é isso. A minha dica é, defina um líder, mas tem que ficar definido. Olha, em tal situação, se eu falar não, é não. Se eu falar sim, é sim. Aí, no final, dá tudo certo. Dá bem, né? Poxa vida. Aqui... Planejamento, gente. Planejamento, né? O Geraldo briga muito comigo, porque eu sou planejada demais, mas eu faço meu planejamento. Mas acho que isso a gente entra, né, para finalizar, numa reflexão, né? Antigamente dizia-se que por trás de um grande homem sempre existia uma grande mulher. Conhecendo a sua história, Marlene, especificamente, eu passei a enxergar de outra maneira. Eu começo a acreditar, com certeza, que quando ao lado de um grande homem, ou mesmo à frente de um grande homem, existe uma grande mulher, o sucesso é inevitável. E é isso, vocês são a prova disso. Muito obrigado de coração pela sua participação, pela permissão de poder entrevistá-la. Te vejo nos palcos da vida, nos livros da vida, e a todos que acompanham o nosso... Claro, tenho certeza. As pessoas vão dizer, vão pedir. E a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, essa versão especial com a Marlene. Muito obrigado a todos, um beijo no coração. E assim eu me despeço de todos. O prazer foi todo meu. Opa! E, Cabral? O prazer foi todo meu de estar com vocês. Obrigado. Minha primeira entrevista. Se teve muito erro... Só teve acerto, Marlene, pode ter certeza. Muito obrigado a todos, tá? E, Cabral, de volta com você no estúdio, viu? Tchau, tchau, todos, até a próxima. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Star LED. Publicidade em LED.
Eficaz Consultoria. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui.